Neste vídeo incrível, exploramos a história de Débora, a única profetisa mulher de Israel, cuja vida e liderança deixaram uma marca indelével na história bíblica. Você vai descobrir como Débora se destacou em um período de desafios e opressão, guiando seu povo com sabedoria e coragem. Conheça os detalhes impressionantes de sua trajetória, desde suas profecias até suas batalhas, e como ela se tornou um símbolo de força e fé. Assista agora e inspire-se com a história de uma mulher que desafiou as normas de sua época e se tornou um ícone de liderança. Não se esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar para que mais pessoas conheçam a impressionante história de Débora. Débora, mulher profetisa, era casada com Lapidote e, naquela época, julgava Israel. Ela morava debaixo das palmeiras de Débora, localizadas entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Os filhos de Israel subiam até ela para resolver suas questões e buscar orientação. Certa vez, Débora enviou um mensageiro para chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava em Quedes de Naftali. Quando ele chegou, ela lhe disse: "Porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon?" Ela também lhe disse que o Senhor atrairia Sísera, o capitão do exército de Jabim, com seus carros e sua multidão para o ribeiro de Quizon, e que o entregaria nas mãos de Baraque. Baraque, no entanto, hesitou e disse: "Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei." Débora concordou em ir com ele, mas o alertou de que, por causa disso, a honra da vitória não seria dele, sim, mas de uma mulher. Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Baraque convocou os homens de Zebulon e Naftali em Quedes e subiu com 10.000 homens, com Débora acompanhando-o. Enquanto isso, Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e estendido suas tendas até o carvalho de Zaananim, próximo a Quedes. Quando Sísera soube que Baraque tinha subido ao monte Tabor, ele convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o seu povo, desde Harosete-Ragoim até o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: "Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti." Baraque desceu do monte Tabor com seus 10.000 homens. O Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros e exércitos a fio de espada diante de Baraque. Sísera abandonou seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros e o exército até Harosete-Hagoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, até não restar um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé até a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu. Havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: "Retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas." Ele entrou na tenda dela e ela o cobriu com uma coberta. Sísera pediu a Jael: "Dá-me um pouco de água para beber, pois tenho sede." Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu novamente. Sísera então disse a ela: "Põe-te à porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responde que não." Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda, uma ferramenta comum usada para fixar as tendas, e um martelo. Silenciosamente, ela se aproximou de Sísera, que estava exausto e dormindo profundamente. Com firmeza e decisão, ela cravou a estaca na fonte de Sísera, atravessando sua cabeça e fixando-o no chão. Ele morreu instantaneamente. Pouco depois, Baraque chegou à procura de Sísera. Jael saiu ao encontro dele e disse: "Vem e mostrar-te-ei o homem que buscas." Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou Sísera morto, com a estaca cravada na fonte. Naquele dia, Deus sujeitou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. A mão dos filhos de Israel se fortaleceu cada vez mais contra Jabim, até que o exterminaram por completo. Após a vitória, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram um cântico de louvor ao Senhor. Eles louvaram os líderes que se puseram à frente em Israel e o povo que se ofereceu voluntariamente. Louvaram ao Senhor por sua intervenção poderosa, que fez a terra estremecer, os céus gotejarem e os montes se derreterem diante do Senhor, Deus de Israel. Eles lembraram como, nos dias de Sangar e nos dias de Jael, os caminhos estavam desolados, e os viajantes seguiam por veredas tortuosas. As aldeias de Israel estavam abandonadas, até que Débora se levantou como mãe em Israel. Eles cantaram sobre como, ao escolherem deuses novos, a guerra chegou às portas, e não se via escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Débora e Baraque louvaram os legisladores de Israel que se ofereceram voluntariamente e os que cavalgavam sobre jumentas brancas,
se assentavam em juízo e andavam pelo caminho. Eles exaltaram as justiças do Senhor e a sua intervenção em favor de suas aldeias. Débora despertou e entoou um cântico, convocando Baraque a levar seus prisioneiros. O Senhor fez com que os remanescentes dominassem sobre os nobres e os valentes de Israel. De Efraim, Benjamim, Maquir e Zebulon desceram os líderes e legisladores, cada um com seu cajado de escriba. Os principais de Issacar se uniram a Débora e a Baraque, que foi enviado a pé para o vale. As correntes de Ruben foram grandes nas resoluções do coração, mas alguns ficaram entre os currais, ouvindo os balidos dos rebanhos. Gileade permaneceu além do Jordão, Dan se deteve em navios, e Azer se assentou nos portos do mar. No entanto, Zebulon e Naftali expuseram suas vidas à morte nas alturas do campo. Os reis de Canaã vieram e lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não ganharam nada. Desde os céus, as estrelas lutaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou, e a força da alma de Débora pisoteou os inimigos. O anjo do Senhor amaldiçoou Merós por não vir em auxílio do Senhor. Mas Jael, mulher de Eber, foi bendita entre as mulheres nas tendas. Ela ofereceu leite em uma taça de príncipes a Sísera, e com uma estaca e um martelo, matou-o. A mãe de Sísera olhava pela janela, esperando o retorno de seu filho, mas ele nunca voltou. As sábias damas ao seu redor tentavam confortá-la, sugerindo que ele estava dividindo os despojos da guerra. Mas Sísera estava morto, e Débora e Baraque louvaram ao Senhor, proclamando que todos os inimigos de Deus perecerão, mas os que amam ao Senhor serão como o sol na sua força. A terra teve paz por 40 anos. Obrigado por chegar ao final do vídeo. Espero que tenha gostado, se inscrito e deixado seu like. Se quiser apoiar o canal, todas as informações estarão na descrição e no comentário fixado. Deus abençoe você e sua família. Até breve.